Saudações, ouvintes. Esse é o IFCast, podcast de educação, ciência e tecnologia do Instituto Federal Campus Juiz de Fora. Não esquece, primeiramente, de nos seguir nas redes sociais, é @IFCastJF, e nos discute na sua plataforma de streaming favorita. No episódio de hoje, iremos falar sobre direitos indígenas e quilombolas. Como convidado, nós trouxemos aqui o Guilherme Goretti Rodrigues, que é um geógrafo, pesquisador nas linhas de desigualdades sociais, geografia agrária, educação quilombola, educação do campo e movimentos sociais populares. Assim, entrando mais dentro desse contexto do tema, a gente tem que dar, digamos assim, uma volta no tempo, né? Desde ali das épocas das grandes navegações da colonização. No caso, né, as populações indígenas já existiam muito antes que isso, obviamente na América, né? Mas quando esse contato, né, para a gente poder ter que falar direito, né, a gente ter essa lógica, de ter essa luta, começou por causa do contexto da escravidão, né? Os brancos europeus escravizaram os indígenas e os negros trazidos da África, né? Isso num processo, uma política de extermínio mesmo, né? Eles subjugavam essas populações como seres que não tinham alma, como seres impuros. Tudo isso disfarçados, né, entre aspas assim, como se eles não fossem civilizados, né? E além disso, colocando ali um argumento religioso, né? Como se eles estivessem fazendo um bem a eles de apresentar aquele modelo europeu e aquele modelo europeu para o cotidiano deles. E o processo de escravidão durou muito. O Brasil foi o último país a acabar com a escravidão e foi o país que mais trouxe negros escravizados da América e um dos países que mais assassinou, né, a população indígena originária da terra. Porém, esse contexto, né, de violência, ele termina, né, com a modalidade, mas ele ainda é muito presente. Hoje em dia mesmo, né, enquanto eu estou falando, ele ainda é muito presente. Digamos que assim, a guerra não acabou ainda, né? O país sofre com essa guerra civil mesmo entre essas populações, porque ainda hoje há sumiço de população de tribos indígenas, existe mesmo política de extermínio presente na estrutura de poder que gera o nosso país, né? Assim, para a gente começar a apontar, né, dar nome aos bois, um dos principais problemas assim é a questão da distribuição de terras mesmo, a questão de ocupar um lugar. Porque tanto a população indígena, tanto os negros escravizados, não tinham um lugar que era seu, sabe? Eles chegaram, denominaram por si que a terra era deles, existiam pessoas com terras enormes e enormes e só por nome. E depois, ali do fim da escravidão, não teve um momento de reparação, não teve, um momento não, né? Não teve uma política de reparação, não teve direitos garantidos, não teve nada, foi só no papel. E isso causou problemas enormes, buracos enormes na nossa sociedade atual. E uma delas é exatamente essa má distribuição de terras, e tem muito a ver também com a questão agrária no Brasil, né? E aí eu queria introduzir com a pergunta, a partir desse contexto, assim, o que de principal pode ser dito acerca da questão agrária no Brasil? Satisfação, João. Olá a todos e a todas, os ouvintes. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Falar sobre um tema muito importante, eu digo, candente na sociedade brasileira, falar a respeito dos povos e comunidades tradicionais e também da nossa questão agrária. Bom, em primeiro lugar, é preciso a gente esclarecer, né, o que entendemos por questão agrária. E aqui eu vou puxar a contribuição de um grande intelectual e pesquisador brasileiro, né, sobre o tema da questão agrária no Brasil, que é o João Pedro Stedley. Ele afirma que a questão agrária trata de um conjunto de interpretações e análises da realidade agrária
que procura explicar como se organiza a posse, a propriedade, o uso e a utilização das terras na sociedade brasileira. E eu acho que é isso, né? O primeiro ponto é olhar para a nossa história. O Brasil ele foi um país colonial escravocrata, ou seja, todo o seu processo de colonização foi formado tendo como base a expropriação das terras indígenas. Consequentemente, né, a partir desse recorte que você faz muito importante, né, do genocídio dos povos originários em todas as Américas, né, não só no Brasil, o latifúndio e também a exploração com base na mão de obra escrava, né, nesse processo da vinda, né, dos africanos, da diáspora africana, desde o continente, né, de África para o Brasil, na condição de escravizados. Então, o Brasil ele se insere nesse sistema mundo que a gente denomina moderno colonial, né, naquele nascente capitalismo mercantil. E essa é uma herança, né, infelizmente, que carregamos até hoje. Nós somos um país dependente, agrário exportador e com uma estrutura racista que induz ao extermínio, né, tanto dos povos originários, dos indígenas, quanto também de negros e negras no Brasil. Né? Vide aí o massacre, né, o extermínio da juventude negra nas periferias. Agora, o que de principal pode ser dito a respeito da questão agrária? Né? Eu vou destacar 3 momentos fundamentais que revelam essa estrutura fundiária absolutamente desigual, que se privilegia o grande latifúndio e os interesses econômicos capitalistas. Ou seja, quem são os beneficiários ou quem foram os beneficiários, os grandes beneficiários? Sempre, na nossa história, os ruralistas, os grandes fazendeiros, as grandes empresas. Nunca o trabalhador, o camponês, o indígena, o quilombola ou o agricultor familiar. Dentro desses 3 momentos, que foram muito importantes para a gente compreender essa história da questão agrária no Brasil, primeiro, a política de Sesmarias. Então, desde o século XVI, né, quando Portugal, quando os colonizadores reivindica essas terras aqui no Brasil como sendo da coroa, para manutenção e controle, eles vão conceder extensas porções de terras a um único donatário. Né? Então, a Sesmarias, em um primeiro momento, atuou como que a formação como base do grande latifúndio. Em geral, esse donatário já era uma pessoa de posse. Né? O segundo momento foi a Lei de Terras de 1850, que estabelecia a posse por meio de um contrato de compra e venda, elevando os preços de aquisição. E aqui é muito interessante o debate, porque tem um outro grande sociólogo, que é o José de Souza Martins, um dos grandes pesquisadores e estudiosos também sobre a questão agrária brasileira. Ele vai afirmar, né, que a Lei de Terras de 1850 correspondia a um momento de transição do regime escravocrata para o trabalho livre. Né? Lembrando que a gente teve nesse período, né, por exemplo, a Lei Eusébio de Queiroz, já com a proibição do tráfico, né, em 1850, depois a própria Lei do Ventre Livre, né, em 1871, e de acordo com José de Souza Martins, foi uma grande sacada, né, naquela época, de transferir a renda capitalizada na pessoa do escravo para a renda territorial, ou seja, elevou-se o preço das terras nesse período. Né? Então, logo com essa lei, já se expulsava, né, qualquer acesso por parte das classes populares, os camponeses, né, enfim, quem tinha acesso à terra era só pessoas de grande poder aquisitivo, né? E, claro, os grandes senhores de terra. E nós tivemos um terceiro momento, o Estatuto da Terra, em 1964. Esse Estatuto da Terra, já no contexto da ditadura empresarial militar no Brasil, ratificando a política agrária em prol dos interesses patronais. E o mais dramático no Estatuto da Terra de 1964 é que tratou-se a terra como uma questão militar. Né?
Então, nesse período, houve uma violência contra os povos e comunidades tradicionais, e bem como também a contenção das revoltas e contestações camponesas. Então, nesse período do Estatuto do Estatuto da Terra, houve assim, um aumento muito grande dos conflitos, do extermínio de povos e comunidades tradicionais e ratificando os interesses patronais, né? Então, se expandiu muito a questão do latifúndio, né? Do agronegócio, da mineração e tudo isso. E também foi um período muito dramático na nossa história, porque nós tivemos a tortura, o exílio e também a ocultação, né, de muitas mortes, que se arrastam até hoje na Comissão Nacional da Verdade, né? Então, portanto, assim, do que se extrai da nossa questão agrária? Além de uma estrutura desigual, empurra as fronteiras agrícolas e gera um risco à biodiversidade em geral, né, a nossa fauna, a nossa flora, com severos danos também socioambientais, porque você tem ali, né, os povos e as comunidades tradicionais, você coloca em risco também os grandes biomas, né? No caso da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal. Acredito eu que esteja disponibilizado no YouTube, mas sugiro um documentário muito bom, assim, muito potente, né, sobre essa questão, que se chama Sertão Velho Cerrado, né, que mostra a importância desse bioma na manutenção hídrica, né, de todo o território brasileiro. E como que esse bioma, que é tão fundamental, né, ele vem sendo castigado e justamente tendo, né, toda a sua biodiversidade perdida em função do avanço do agronegócio e também da mineração, do desmatamento e tudo isso. Tem um estudo muito importante também do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Projetos de Reforma Agrária, que é do NERA, que é vinculado à Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Eles trazem um mapa bem interessante acerca da estrutura agrária, né, com base no índice de Gini. O índice de Gini ele vai de 0 a 1, sendo que 0 é a igualdade plena e 1 é a desigualdade máxima, né? E é muito interessante ver esse mapa, porque é raríssimo você encontrar, né, na nossa realidade, assim, um índice menor do que 0,6. Ou seja, a gente está falando de uma estrutura agrária e fundiária extremamente desigual no Brasil. Esses dados do NERA, né, que a gente fala ligado à Unesp, ele está disponível também na internet, junto com esse documentário também que eu sugiro, que foi bem impactante realmente para mim, que dá um panorama muito interessante acerca do que é o avanço, né, desses interesses patronais e colocando em conflito, né, toda essa questão socioambiental. Então, portanto, é isso que eu destaco nesse primeiro ponto. Com certeza, achei interessante. Vou precisar saber sobre essas recomendações. E é realmente, né, porque o Brasil ele é um país agrário e, além disso, ele é um país continental, né, ele é enorme. Então, todas as relações, situações e complexidades, né, que existem hoje são reflexo do que foi feito para trás, né, para trás em diante. E é isso, né, é realmente muito interessante. E assim, só para a gente também dar uma introduzida, levar o conhecimento para o pessoal, porque, digamos que assim, até hoje, né, um pouco na história, a gente não aprende, a gente não estuda, né, na história que eu digo, história na escola mesmo, na disciplina, a gente não estuda muito a visão dos oprimidos, sabe? A gente estuda a colonização, o Brasil, o Império, como numa visão do opressor. E muitas vezes fica raso esse discurso, e não era para ser assim, né? É importante que a gente saiba e conheça da real história do nosso país. E aí por isso que eu queria, né, te perguntar, vocês explicar mais, né, o que são os quilombolas, né? E se existe alguma proximidade entre os quilombolas e os indígenas, se puder destacar, né, alguns exemplos, algumas lideranças, né, tipo Zumbi dos Palmares, etc. Precisa, assim, de um ponto de entrada, né, para falar sobre a questão das comunidades quilombolas. Eu vou pegar aqui o decreto 4887 de 2003, ele foi promulgado aí durante o governo Lula, né, o primeiro governo Lula.
foi de grande conquista para as comunidades quilombolas, né? Inclusive, esse decreto ele foi parar no STF com base em uma ação direta de inconstitucionalidade da bancada ruralista. O que fala nesse decreto, né? Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para fins desse decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, né? E aí eu destaco, olha que interessante, né? Quem diz o que é ou não comunidade quilombola não é o Estado. São as próprias comunidades quilombolas, os próprios sujeitos, né? Com base em suas experiências, com base em suas relações, né? Com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. Esse é um decreto que foi considerado como uma conquista, né, uma grande conquista para as comunidades quilombolas, justamente pelo critério de autoatribuição. Ou seja, são comunidades, né, os quilombos, são comunidades que resistiram à escravidão, né, e, sobretudo, existiram. Não só resistiram, mas existiram e estão existindo. Né? Não são comunidades isoladas, e aí é muito importante porque até hoje se trabalha sobretudo nas escolas, né? Os quilombos são comunidades isoladas, né? Não. E tampouco é um fato do passado, né? Ele é um fato muito presente. Os quilombos têm a sua existência étnica no presente. Então são comunidades que carregam algumas especificidades, né? Quais são? Tem como base a oralidade, a figura dos griots, dos anciões, né, que são normalmente os mais velhos, né, os mais idosos, como portadores de toda a memória do povo. Partem também do trabalho coletivo, dos festejos e manifestações culturais próprias, né, por exemplo, nós temos nas comunidades manifestações como o congado, o maculelê, o jongo, o uso comum da terra, os acervos e repertórios orais, quer dizer, como organizam e transmitem seus saberes de geração a geração. Enfim, eu acho que nos quilombos, assim, são os saberes que trazem como forma de conhecimento, os fazeres, né, em termos de trabalho, trabalho coletivo, lidar com a terra, o uso comum da terra, e também eu vou colocar como sabores. Sim, os sabores, né, porque essas comunidades são grandes guardiãs, por exemplo, das sementes, né? Comunidades que têm como relação intrínseca a preservação, né? A sua relação entre homem e natureza. Não há essa dissociação. Né? Vide também nessas comunidades os próprios quintais, né? Que são de onde eles vão tirar o sustento, vão fazer todas as formas de cultivo e, claro, vão fazer essas trocas também. Né? É muito comum, a gente vê a solidariedade, não só o trabalho e o uso comum, mas a solidariedade ali está o tempo todo presente. E aí a gente fala, né, que o território quilombola, ele é mais do que também um território, ele conforma aquilo que a gente chama, né, na geografia de territorialidade. O que é a territorialidade? É a dimensão indissociável dos aspectos materiais e também simbólicos. Agora, sim, as próprias comunidades quilombolas e indígenas são diferentes entre si, né? Então, assim, entre os povos originários, né, muita gente acha assim, fala sobre a questão indígena como se fosse por um viés homogêneo, né? Mas não. Entre os povos originários são várias etnias e línguas faladas, assim. No último censo do IBGE de 2010, enumerou-se aí cerca de 305 etnias e 274 línguas indígenas faladas no Brasil. Agora, imagina também o quanto não se perdeu durante séculos de saque e violência. Né? Se esse número já nos surpreende, imagina quanto desse número, né, de etnias e de línguas indígenas não foram perdidas por essa política de extermínio, de genocídio. Agora, se eu fosse arriscar, né, nessa questão da proximidade entre quilombolas e indígenas, eu diria no modo de produzir a vida e de se relacionar com o mundo. As comunidades tradicionais, e aí eu falo tanto de indígenas quanto quilombolas e camponeses também, eles partem do uso comum da terra, da intrínseca relação entre homem e natureza,
da oralidade, a partilha, né, os laços de parentesco, de solidariedade também do trabalho coletivo. E é muito interessante, né, porque são valores que confrontam com os valores da sociedade capitalista. Os valores individualistas, meritocráticos, né? E por isso mesmo, esses saberes de povos e comunidades tradicionais são tão violentados, silenciados e invisibilizados. E, como tal, não reconhecem, né, toda a contribuição de indígenas e quilombolas para o processo civilizatório brasileiro. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente tem uma negação, né, uma ocultação, um silenciamento muito forte com relação a todo esse contributo histórico de indígenas, quilombolas, e eu vou colocar aqui também dos camponeses, né, que são bastante diversos também no Brasil. Com certeza, né? A gente carrega assim, uma herança cultural, né, dessas duas populações, e exatamente essa lógica diferente, né, entre várias áreas, né, relação entre si, né, as relações entre si, relação de trabalho, relação de pertencimento, de terra, de liderança, de política, que, tipo, o discurso que eles passam, né, é que isso não é tão desenvolvido, sabe? Isso é arcaico, isso é pior, é sempre nesse sentido, mas não, na verdade funciona, e funciona até hoje, né? Funciona assim, no sentido que é natural, não deveria ter esse discurso, né? E tem esse discurso exatamente como contribuição nessa política de apagamento e de genocídio mesmo, né? Porque as pessoas que morrem são mortas até hoje por conta disso, né? E entrando exatamente nesse ponto, né? Que é uma coisa que ainda assim, ainda não findou, né? Ainda estamos vendo qual vai ser o final dessa história, que é a questão do marco temporal, né? E, tipo assim, você poderia falar um pouco melhor pra gente o que é mais exatamente o marco temporal e quais são as consequências, assim, pros povos e tudo? Eu vou definir, assim, o marco temporal como uma tese espúria e cruel. O marco temporal, quem defende o marco temporal, né, só pode partir de quem é contra os povos e comunidades tradicionais. E como tal, essas pessoas rasgam qualquer promoção e respeito à diversidade e às múltiplas formas de ser, estar e viver no mundo, né? O que é o marco temporal, assim, né? Ele vai estabelecer uma espécie de marco zero sobre as demarcações e titulações também de territórios. Ele estabelece que uma terra indígena só pode ser demarcada se for comprovada sua ocupação e posse na data de promulgação da Constituição Federal de 1988, né, que foi em 5 de outubro. Então, assim, se não for comprovada essa ocupação e posse, que ao menos indique que estava sob alguma disputa jurídica, né? Só que é muito contraditória essa questão, porque grande parte das conquistas e direitos dos povos tradicionais, tanto indígenas quanto quilombolas, foram estabelecidos na Constituição Federal, né? Ou seja, quem defendia esses povos antes, né? Aí as pessoas podem questionar, mas tinha a FUNAI que surgiu em 1967, né? O Estatuto do Índio em 1973, ora. Aqui nós estávamos sob o estigma da ditadura empresarial militar, né? O que recai em todo aquele histórico da problemática fundiária, né? Tal como foi com o Estatuto da Terra de 1964, que tratou a terra como uma questão militar, quer dizer, não se tinha nenhum direito ali para povos e comunidades tradicionais. Pelo contrário, né? Era ratificar a questão do extermínio e do genocídio. Então, quer dizer, esse marco temporal ele vai dificultar muito, né, as demarcações desses territórios posteriores a essa data, né, de 5 de outubro. E também vai desconhecer todo o passado de violência, de genocídio e de expulsão a que foram submetidos tanto indígenas quanto quilombolas, né? Então, muitas dessas comunidades, ao longo do tempo, elas foram literalmente expulsas de suas terras, assim, né? Perderam aquilo que a gente chama de terra ancestral, né, o território ancestral. E se essa tese do marco temporal for aprovada, né, que é a PL 490, né, de 2007,
ela abre assim uma insegurança nas terras indígenas já demarcadas, né? Ampliando os conflitos. Os quilombolas eles sofreram por meio da PL 490 de 2007, né? Sobre a questão indígena. Os quilombolas eles sofreram com isso com relação ao decreto 3.912, que foi de 2001, que foi aprovado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Aí esse decreto ele foi suspenso para entrar o decreto 4887 de 2003. Porque nesse da questão quilombola estabelecia também a tese do marco temporal. Eu vou dar um exemplo aqui concreto da comunidade que eu pesquisei aqui perto, né, de Juiz de Fora, foi no município de Bias Fortes. Por exemplo, naquela comunidade, ao longo do tempo, né, eles perderam cerca de 90% de suas terras originais, né, que é a terra ancestral, pois foram literalmente expulsos. Assim, ao longo do tempo, os fazendeiros foram baixando suas cercas, né, ampliando ali suas áreas, seus latifúndios, e hoje a comunidade ela ocupa 10% do seu território original. Né. Pelo marco temporal, não conseguiriam comprovar a posse legítima do território, né, tomado. Ou seja, não teria como comprovar, né? E isso acontece com povos e comunidades tradicionais que são literalmente desterritorializados, né? Ou seja, expulsos da sua terra e, portanto, dos seus laços de parentesco e de ancestralidade. Né? Então, assim, a tese do marco temporal só pode partir realmente das classes ruralistas, né? E ela gera uma grande insegurança para os povos e comunidades tradicionais, justamente por demarcar algo e desconhecer toda a história da questão agrária brasileira extremamente desigual, né? E violenta também. É verdade, né? E eu aponto, particularmente aponto um problema disso porque quem governa não governa para o povo, sabe? E também quem está governando não faz parte disso, então não vai ter consciência disso, né? Porque ainda segue a mesma lógica, né? Tipo, mesmo que não constitucionalmente ou então não legalmente, mas existe assim um certo apartheid no Brasil, sabe? E vindo em conta a sua própria fala, né? Porque eles determinam o que é e o que não é, né? O que dá e o que não dá. E isso é de forma violenta, né? De forma cruel. E é muito importante a gente estar levantando esse debate exatamente como uma forma de conscientização, né? De enfrentamento a todas essas movimentações que vêm se seguindo, né? E, assim, né? Essa questão agrária, a gente continuando, né? Dentro dela, exatamente você disse, né? Dessa questão de pô, perder o 90% do território, sendo que assim como eles não podem provar, né, que a terra era deles antes, não tem o argumento que, né, os outros, principalmente os donos de grandes latifúndios, não é um argumento justo que a terra é deles também, né? Porque a terra foi dada a eles, sim, pela estrutura. Então, também tipo, mostra a própria incoerência do discurso, né? E assim, falando um pouco mais estatisticamente, quanto do território brasileiro é destinado a essas populações? Sim, por isso, só voltando um pouquinho na questão, João, por isso que, por exemplo, o decreto 4887, né, de 2003, no caso dos quilombolas, é um decreto muito importante, né, pelo argumento da autoatribuição, porque não só esses sujeitos vão dizer que são quilombolas, né, ou seja, não é o Estado que fala, mas eles que vão se autodefinir, né, como também indicam para os processos de demarcação e titulação justamente esse território original, ancestral, que foi tomado. Né? Então, por isso que decretos como esses, que protegem os direitos tanto de quilombolas quanto indígenas, são tão interpelados assim pelos ruralistas. Né? Agora, objetivamente, assim, a respeito da porcentagem, né, de quanto do território brasileiro está destinado a essas populações, eu vou pegar aqui dois dados, né? O primeiro do Instituto Socioambiental, né, que é o ISA, conta algo em torno de 726 áreas indígenas, uma extensão aí de pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, né, o que vai corresponder a 13,8% das terras do país, né, do ponto de vista indígena.
Lembrando aqui, né, para uma realidade de 305 etnias e 274 línguas faladas, né, pelo último censo, né, do IBGE, que foi em 2010. Nós não tivemos esse agora. Agora, outro instituto, que é a Comissão Pró-Índio de São Paulo, eles vão destacar que até hoje, né, foram 39 terras quilombolas tituladas por órgãos do governo federal, né, que aí é o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e a Fundação Cultural Palmares, que representa em torno aí de 18%, né, do ponto de vista do governo federal, e o restante das titulações, né, 139 terras, né, foram aí já asseguradas por governos estaduais, né? Porque você tem o INCRA tanto do ponto de vista federal quanto também dos governos estaduais, né? Esse total dá mais ou menos aí pouco mais também de um milhão aí aí no caso hectares, né? Então, no total de 178 territórios quilombolas titulados, né? Quando eu fiz a minha pesquisa, né, eu consegui um documento do INCRA que apontava 124 titulações de territórios quilombolas entre 2005 e 2018. Agora, tem uma observação importante aí, porque você tem aquelas comunidades tituladas e aquelas que são certificadas, quer dizer, que ainda vão passar pelo processo de demarcação, de titulação, que aí envolve indenização também de território, né? Então, aí vem toda a dimensão dos conflitos, né? Então você tem aquelas tituladas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Por exemplo, a CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é a grande representante, é um grande movimento social que vai defender os interesses das comunidades quilombolas, vão contabilizar mais de 2.800, né, comunidades com seus certificados expedidos pela Fundação Cultural Palmares e 154 terras tituladas, né? E tem outras 1.533 comunidades com processos abertos no INCRA, né? Então, ou seja, só de comunidades quilombolas no Brasil, nós temos mais de 4.000, o que mostra a potência e a relevância dessas comunidades no cenário nacional. Mas o que é o principal aqui, né? E aí eu acho que a pergunta ela é bem provocativa nesse sentido. A pergunta já aponta o problema, né? Quanto do território está destinado, mas quais são as principais ameaças? Isso leva a gente a entender que ter o território é fundamental, mas isso não significa que haja interrupção dos conflitos. Para a gente ter uma ideia, a Comissão Pastoral da Terra, CPT, dados também disponibilizados na internet, vão contabilizar que no ano de 2020 foram registrados 2.054 conflitos por terra no Brasil. É o maior número desde quando a CPT começou a registrar em 1985. No ano passado, 2021, foram 1.768 conflitos por terra, com 35 assassinatos. E aí entra as principais ameaças, né? Eu vou elencar algumas aqui, que está relacionada, de certa forma, também com a minha própria vivência junto às comunidades e povos tradicionais, né? Então vamos lá. Quais são as principais ameaças, né, no que tange aí a ocupação de suas terras? Primeiro, do agronegócio. E aí, não só dos monocultivos, por exemplo, da soja que devasta o cerrado, né? O Brasil, produtor de commodities, e com isso gera uma devastação da biodiversidade, e o Brasil, inclusive, é um dos maiores exportadores indiretos de água, né? Então exaure ao máximo toda a monocultura, os nossos recursos hídricos, também o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Eu vejo algumas pesquisas e alguns pesquisadores que vão apontar, inclusive, casos de suicídio de pessoas que entram direta ou indiretamente em contato com os agroquímicos. E, portanto, por exemplo, desenvolvem casos de câncer. E aí acaba que a dor é tão intensa que leva a casos de suicídio. Há pesquisas nesse sentido no Brasil. O dossiê da Abrasco faz um interessante relato também sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. E os brasileiros são os que mais consomem agrotóxicos, né? E a gente não fala nem de grama aqui, a gente fala quilo por ano.
né? Se não me engano é 4,8 quilos por ano, né? Mas é uma taxa que cada vez mais se aprova, né, o uso de fertilizantes e agrotóxicos. E isso coloca em risco também esses povos. Segundo, a mineração, seja por grandes ou médias empresas ou pelo garimpo ilegal, né? A mineração, não é preciso nem dizer muito sobre o seu caráter devastador. Vídeo que aconteceu em Mariana, né, em Brumadinho, com o rompimento das barragens, enfim, assolou não só aquelas populações ao longo do rio, né, como também colocou em risco toda a questão ambiental. Terceira, pecuária, né, abertura de grandes áreas de pastagens por meio do desmatamento. E o próprio desmatamento ilegal também, quer dizer, a venda de madeira, né? Há desmatamento, mas tem quem compra, né? Para onde que vai? Né? Muitas das vezes, inclusive, para exportação, né? A presença do narcotráfico, acho que ficou evidente com essa questão do caso lá no Vale do Javari, né? Do assassinato do Bruno e do Dom Philips, né? A presença, especialmente nas áreas e nas zonas fronteiriças, onde você tem presença de comunidades indígenas, né? E quilombolas também. Especulação imobiliária, ameaça ou cooptação de lideranças. Então, muitas das vezes, né, chega fazendeiro, chega o grande, né, agropecuário, chega lá o dono da mineradora e vão ameaçar, né, essas comunidades ou mesmo oferecer dinheiro, né? Pasmem, eu já vi relatos de cooptação, de tentativa de cooptar lideranças dessas comunidades, né? Isso foi um relato que eu obtive na minha ida nas comunidades quilombolas do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, né, aqui em Minas Gerais. Nós temos também os projetos de Estado, quer dizer, as hidrelétricas, e aí o grande entrave, por exemplo, Belo Monte no Pará, né, Jirau em Rondônia também, que foram grandes conflitos significativos, né, com as comunidades indígenas, e também as próprias aberturas de rodovias, né, vídeos, projetos desenvolvimentistas, né, da ditadura, enfim, transamazônica, enfim, tudo aquilo que, de certa forma, gerou uma insegurança e também ameaçou povos e comunidades tradicionais. Também temos o racismo religioso e institucional, né? As comunidades também, sobretudo quilombolas, sofrem muito com isso também. E tem uma ameaça, assim, que por mais contraditório que pareça, ela é concreta e é real, né? O próprio Estado. O próprio Estado, ele é uma ameaça, assim. E eu acho que é preciso, você até colocou no início, né, dar nome aos bois. Nós temos o Congresso Nacional, por meio da bancada que se chama de BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia. Né, um conservadorismo bastante munido de discurso de ódio. Só para citar alguns projetos aqui, rapidamente, né, que sempre aparecem e estão na ordem do dia para os ruralistas. A PEC 215, que trata sobre a demarcação de terras indígenas e quilombolas sob responsabilidade do Congresso e não do Executivo. Imagina, né? Passar a demarcação e titulação de terras para o Congresso Nacional, que tem uma bancada ruralista enorme, né? Ou seja, não vai ser demarcado nunca terra indígena quilombola por essa PEC, né? Nós tivemos agora também recentemente a ação direta de inconstitucionalidade, número 3239, né? Contra o decreto 4887, que eu até mencionei, né? Mas nesse caso os ruralistas foram derrotados, né? O STF julgou procedente e legítimo esse decreto em prol das comunidades quilombolas, né? Isso foi em fevereiro de 2018. Nós temos acompanhado o desmonte do INCRA, né? O INCRA, esse governo agora, ele passou para o Ministério da Agricultura, né, por meio do decreto 9.660, de 1º de janeiro de 2019. Né? Assim que o Bolsonaro entra, nós temos aí a transferência do INCRA para o Ministério da Agricultura. Se a gente for analisar e pegar os pesquisadores, né, estudiosos, vão apontar que o Ministério da Agricultura, na sua gênese, na sua origem, lá no início dos anos, né, 1900, correspondeu aos interesses dos próprios ruralistas. O Ministério da Agricultura surge para atender os interesses dos ruralistas. Tanto que a ex-ministra Tereza Cristina e o atual, que é o Marcos Montes, né, foram ministros do Ministério da Agricultura, foram presidentes da Frente Parlamentar da Agropecuária, né, da FPA, né, que é uma frente que você tem potente ali, né, muito decisivo em prol dos interesses ruralistas no Congresso Nacional. Né.
E um detalhe interessante aqui, né? Só para abrir um pouco. A última vez que o INCRA esteve vinculado ao Ministério da Agricultura foi durante a ditadura militar. Ou seja, isso já mostra já as predileções, né, as vocações desse governo em aludir, né, em fazer as semelhanças com o período da ditadura militar. Nós temos também o desmonte da Fundação Cultural Palmares, né, e aí eu nem preciso dizer, eu acho que nas redes sociais, na grande imprensa se debateu isso a respeito, por exemplo, da figura, né, eu acho que hoje foi afastado do Sérgio Camargo, né, uma pessoa que, a ponto de dizer que a escravidão foi benéfica, que não há racismo no Brasil, teses totalmente espúrias, incorretas, quase que negacionistas, né? E, como tal, ratificam também a violência, né? Então, nós tivemos aí um desmonte muito severo da Fundação Cultural Palmares. E também a diminuição dos recursos para a reforma agrária, né? Por exemplo, eu consegui no Sistema de Informação Cidadão, que se chama ISIC, né? Da Controladoria Geral da União, CGU, a dotação orçamentária do INCRA e do Ministério da Agricultura. Veja bem, se entre 2004 e 2008 tivemos, né, de recursos para a reforma agrária, batendo na casa dos bilhões de reais, em 2015, que foi o ano do impeachment, né, já caiu para 405 milhões, quer dizer, menos da metade, né? E em 2017, já com o Michel Temer, passa para 41 milhões. E pasmem, em 2020, já no governo Bolsonaro, ínfimos, isso foi informação obtida no ESIC, né? Depois eu posso disponibilizar aí, se for o caso. 12 milhões destinados, imagina, um país com dimensões continentais, 12 milhões de reais destinados para reforma agrária. Ou seja, está aderente a esse discurso, né, proferido por esse governo de não demarcar e nem de titular e dificultar também a vida de quilombolas e indígenas. Então, portanto, eu acho que é esse que são os principais problemas, né, as inseguranças colocadas, né, tanto do ponto de vista dos interesses patronais, né, mineração, agronegócio, quanto também da própria ação desses grupos por dentro do Estado, por meio desses projetos que vão atuar contrário aí aos interesses indígenas, quilombolas, camponeses, né, da reforma agrária e de tudo isso, né. Realmente é bem triste, né, a situação, né? É triste de ver toda essa leitura que você fez e realmente é isso. Não tem como existir assim, no mesmo estado, no mesmo governo, alguém que governe para o ruralista e para o indígena, né? Porque não é como se eles fossem grupos iguais, sabe? Como se, eles não merecem o mesmo tratamento. Nem um nem o outro, né? Porque eles não se equivalem. Um merece se equivaler porque ele está abaixo já, né, do que era para ser, e o outro precisa se corrigir, né? Precisa ser punido. Porque exatamente essa falta de representação, e não digo isso como uma falha dos movimentos sociais, né, mas como uma situação de todo, essa falta de representação, essa falta de política para quem precisa, é muito grave porque ela é a maneira, sim, a melhor maneira que se tem de conseguir soluções, né? E como você me citou várias instituições que existem e órgãos, né, que existem legalmente no Brasil em defesa desses povos, e aí eu queria, né, introduzir a próxima pergunta, que é exatamente isso, né? Porque tudo isso que a gente conseguiu assim de vantagem ou de defesa também não foi por boa vontade, né? Foi por muita luta e muita atuação, né, dos movimentos. E aí eu queria perguntar, né, como que atua indigenistas e os movimentos sociais que lutam em prol dessas comunidades? Como que funciona a organização? Que espaço eles conseguem ocupar? Assim, é evidente que você tem movimentos sociais, ONGs, lideranças, né, intelectuais, pesquisadores que vão atuar aí e ajudar o conjunto aí dessas comunidades.
Até coloquei aqui do ISA, né, do Instituto Socioambiental, da Comissão Proíndio, que vai nesse sentido também de fazer o mapeamento e de defender os direitos de povos e comunidades tradicionais, né? Ou seja, são exemplos de entidades e organizações que vão lutar em prol aí dessas comunidades e povos tradicionais. Agora, como atuam, né? Assim, vamos pegar, por exemplo, o caso do Bruno Pereira, né? Que foi brutalmente agora assassinado num caso que chocou não só o Brasil, mas o mundo também, pela forma que foi, enfim, por toda a questão que envolve ali o Vale do Javari. Ele era servidor licenciado da FUNAI, mas ele ajudava as comunidades indígenas a defender o seu território, né? Por exemplo, por meio de instrumentos de mapeamento e monitoramento do território, o que é assim, fundamental para as comunidades indígenas frente às invasões de madeireiros, de garimpeiros, de pescadores ilegais. Por exemplo, nessa comunidade que eu tive a oportunidade de pesquisar, aqui no município de Bias Fortes, teve um pesquisador, né, que desenvolveu uma tese de doutorado que ele conseguiu achar no cartório de Barbacena um documento que comprova que houve uma doação do terreno de um antigo fazendeiro para aquela comunidade, ou seja, dando um pouco de segurança do ponto de vista jurídico, né? Então, assim, são pessoas, né, que vão atuar em prol dessas comunidades que vão exercer uma função, assim, vão contribuir de forma muito importante e decisiva também. Agora, vale destacar que os movimentos sociais, né, são fruto das próprias classes populares oprimidas, que vão se organizar, que vão se mobilizar e que vão lutar. Falando sobre essa questão indígena e tudo que aconteceu agora, né, que a gente, né, todo mundo ficou estarrecido, né, com o que aconteceu com Bruno e com Dom Philips, ficou, por exemplo, evidente lá a atuação da Univaja, né, que é a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, ou seja, uma organização, né, um movimento construído a partir dos próprios indígenas, né, a partir das próprias comunidades ali. Agora, nós temos outros movimentos que são organizados também, né? A respeito dos quilombolas, por exemplo, a CONAC, que eu acabei de citar, né, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, né, que vai fazer um trabalho fundamental de representação das comunidades quilombolas a nível nacional. Aqui no estado de Minas Gerais, nós temos a Engolo, né, que é a Federação das Comunidades Quilombolas do estado de Minas Gerais. A nível regional, aqui na nossa Zona da Mata Mineira, nós temos a Rede de Saberes dos Povos Quilombolas, né, que é a Rede Sapoqui. Tive a oportunidade, visitando as comunidades do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, de conhecer, por exemplo, a CODESEX, né, que é a Comissão em Defesa dos Povos Extrativistas, né? Ou seja, são comunidades de apanhadores e apanhadoras de sempre viva, né, fundamentais ali para a manutenção também daqueles territórios, né. Com relação aos camponeses, né, a gente tem grandes expressões, por exemplo, o movimento do Sem Terra, né, o MST, mas a gente tem também a Via Campesina, né, o movimento dos atingidos por barragem, né, dado ao caráter devastador da mineração. Então, assim, são movimentos que atuam frente às demandas, às especificidades e arranjos de cada localidade e realidade, né? Então, veja bem, não só lutam pela terra e território, né? Eles vão lutar também por cultura, por trabalho, por educação, vão formar também suas próprias lideranças. Então, assim, é preciso olhar para esses movimentos sociais e também para essas pessoas que vão se engajar nessas lutas como aqueles portadores de experiências que caminham, sim, né, para a plena justiça social com um projeto efetivamente popular e democrático, né, de sociedade. Então, assim, a atuação dos movimentos sociais, que a gente fala, né, populares no Brasil, exerce uma contribuição fundamental para o avanço dessa justiça e da democracia também, voltada aos interesses populares. Exatamente. E assim, a gente pode ver, por um histórico, né, não muito distante, que cada vez mais, né, a gente sofre com o apagamento desses movimentos de luta
e também das figuras, né? Tipo, das figuras, os líderes indígenas e líderes também que fazem parte das instituições, líderes quilombolas e tudo. E a gente tem, digamos assim, um apagamento literal da vida dessas pessoas, né? Um apagamento na desmobilização dessa luta e um apagamento cultural também, né? Porque isso não é debatido, né? Isso não é trago assim para o povo como uma forma de urgência, né? Como uma forma de ativar o gatilho para mudança, sabe? Porque afinal eles não querem que isso aconteça, né? Não é nem no plano deles que isso aconteça. E assim, né, a gente discutiu diversas vezes como isso acontece, mas assim, pode responder essa pergunta assim um pouco mais pessoal, mas o que você acha que pode ser feito para reverter isso, né? Tipo assim, particularmente eu respondo que uma das soluções, por exemplo, é esse programa que a gente está gravando agora, né? Porque trazer, primeiro, por ser um podcast, né, do Instituto, né, vinculado ao Instituto, por ser um projeto de pesquisa, de extensão, isso tem um papel importante, né? De a gente estar produzindo isso dentro do espaço da escola, né? Mas não só isso, né? Então, o que você acha que pode ser feito para reverter e não reverter, mas sim ir contra toda a situação de apagamento? Sim, pois é. Eu acho que é muito interessante, né, projetos como esse, assim como outras atuações, né, de pesquisadores, enfim, militantes, assim, tem que ganhar a máxima repercussão possível, né, seja em podcast, blog, enfim, rede social, o que seja, assim, né, tem que ganhar o amplo alcance, o máximo possível de debate junto à sociedade, né? Mas você falou da questão desse apagamento, né? É interessante, né? Porque a gente fala do apagamento e silenciamento dos seus saberes, né? Por exemplo, vou pegar do campo da educação, né? Que é onde eu tenho me formado constantemente, né? A gente nunca está pronto para nada, né? A gente está sempre nos formando. Por exemplo, né? Ainda hoje, assim, nas escolas, você vê aquela figura para falar do sujeito camponês, né, do Jeca Tatu, por exemplo, personagem criado pelo Monteiro Lobato, né? O que se difunde ali, né? A ideia de um sujeito camponês atrasado, preguiçoso e sem a cultura dita modernizante, né, da urbanização e industrialização. E ainda se faz presente, né, também nas escolas, essa visão do sujeito do campo, né? Ela é recheada de um certo folclorismo e de uma visão romantizada, né? Que, como a gente vê, não tem nada de romântico, né? Assim, é constantemente uma luta pelo direito à existência, né? O tempo todo. O quilombo também é tratado assim, né? Ainda nas escolas, como algo do passado, negando-se existência ética no presente, né? Os povos originários também. E aí eu vou pegar, por exemplo, muitas vezes a gente ainda encontra, né? Infelizmente, assim, nas escolas, das datas comemorativas, né? Por exemplo, o Dia do Índio, em 19 de abril, né? Ou 13 de maio, né? O Dia da Abolição. Ainda tem um viés estereotipado, né? Com até, em alguns casos, que se vestem, né? Com roupas, adornos, como se isso representasse toda a diversidade indígena, né? Então, por exemplo, aí no dia 13 de maio, por exemplo, uma suposta benevolência quanto à libertação e abolição da escravatura, né? E não pelo viés da luta desses sujeitos, né? E nenhuma discussão também sobre a condição do negro atualmente, né? Que sofre com as piores condições de vida, fora o genocídio da juventude negra nas periferias da cidade e do campo também. Agora, e tem só mais um trechinho, né? Esse estigma assim, que a gente tem, né, de nação brasileira, né? A nação brasileira, ela jamais se assumiu pelo seu caráter, eu digo, né? Pluriétnico, cultural e linguístico. Nós jamais assim reconhecemos essa diversidade, né? O nosso status enquanto uma nação plural, heterogênea, né? Agora, o que fazer, né? Vamos lá, assim, do ponto de vista imediato, né? O que eu penso? Fortalecer as políticas públicas, sociais e educacionais, ou seja, abrir um potente diálogo com as comunidades e povos tradicionais, reconhecendo-os em sua diversidade e pluralidade. E aí eu acho que assim, a gente teve importantes conquistas nas últimas décadas, né? Por exemplo, a Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica,
Tivemos também o Estatuto da Igualdade Racial, política de cota nas universidades, né, e nos concursos públicos, a própria educação escolar quilombola, a educação escolar indígena, né, que vão dialogar com as especificidades de cada comunidade. Assim, conquistas que precisam ser não só defendidas, né, as políticas públicas, sociais e educacionais, como também ampliadas, né? E a gente vai ter agora uma tarefa, né, nesses próximos anos de defender e de ampliar, né, no sentido da ampliação. Agora, tem uma outra questão, isso do ponto de vista imediato. E na longa marcha histórica, né? Eu acho que aí entra o ponto-chave. É reconhecer a insustentabilidade ética, moral, social, política e econômica do modo de produzir a nossa existência humana. Ou seja, cada vez mais acirra-se o caráter destrutivo do capital e do capitalismo, pela lógica de uma acumulação incessante que vai ampliar a desigualdade social, gera fome e gera guerra, não interrompe as opressões nas suas perspectivas de classe, de raça, de gênero, aprofunda o pauperismo e a miséria das classes populares e coloca também em risco a biodiversidade em geral, né? A nossa flora e a nossa fauna. Ou seja, há de se encontrar outros e novos caminhos. E assim, eu estou convicto, né? Eu estou convencido e convicto que as tradicionais, indígenas, quilombolas e camponeses têm nos indicado caminhos fundamentais para um outro projeto de sociedade, de mundo e, portanto, também de vida, né? Então, acho que é elevar a voz, estar junto com essas comunidades, porque tem nos mostrado e nos revelado experiências belíssimas, belíssimas, de luta, de existência e de resistência, né? Então, acho que é mais uma... A gente não tem bola de cristal para muita coisa, né? Mas eu acho que aqui a gente consegue trilhar talvez alguns caminhos e desafios também que se apresentam para a gente. Sem dúvida, né? A gente não pode perder a esperança, né? Sempre tem que manter esse espírito aceso, né? Eu acho que é isso. Gostaria de adicionar mais alguma coisa? Não, eu nem sei se eu perdi um pouco do controle do tempo, né? Mas eu acho que tudo que foi perguntado, né, dentro do possível, eu tentei trazer, problematizar, refletir, enfim, dialogar, sobretudo na perspectiva aqui, né, do diálogo. Mas agradeço novamente. Com certeza, foi um episódio muito bom. Aprendi muito, assim. Eu, por mim mesmo, eu gosto de pesquisar e tudo sobre esse tema. Identifico, né? Mas foi muito bom poder ouvir de você, né, pesquisador, geógrafo, sobre esse assunto. Foi, de fato, de muito aprendizado. E espero que seja também de aprendizado, né, as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando agora. É isso, eu encerro o episódio e agradeço a todo mundo, né? O Guilherme, a Márcia, a Lara, o Sávio e ao João Josué, que é a nossa equipe aqui do IFCast. Até a próxima.